5h45, estamos de volta. Eu sou a Tainá Falcão e te atualizo agora sobre as últimas notícias do Brasil e do mundo neste sábado, 2 de maio. Subiu para 6 o número de mortes provocadas por conta das chuvas em Pernambuco. A capital, cidades da região metropolitana e da Zona da Mata enfrentam temporais desde a madrugada da última sexta. Os detalhes chegam agora, direto de Olinda, com o repórter Paulo de Tarso. A reportagem CNN fala aqui do Grande Recife. Nós estamos no chamado Canal do Fragoso, que fica em Olinda, na região metropolitana. Na sexta-feira, com um volume muito mais alto de água, deixou toda a preocupação para os moradores aqui dessa região. Quando chove mais forte, o canal transborda. Como vocês podem observar ao fundo, um trator faz o serviço para remoção de lixo e de mato para evitar um problema muito maior. De acordo com o serviço do tempo, através da APAC, que faz a previsão aqui para toda a região, teremos durante o final de semana, do sábado para o domingo, chuvas moderadas a fortes, causando, claro, uma atenção máxima para autoridades que estão empenhadas e mobilizadas para resgatar as vítimas de mais um temporal aqui em Recife e também em toda a região metropolitana, com várias cidades também do interior do estado atingidas. Milhares de pessoas precisaram deixar suas casas e existe sim uma grande recomendação. Autoridades pedem para que as pessoas deixem as casas e sigam para lugares mais seguros. Agora mesmo eu estava lá na minha casa ajudando meu vizinho a lavar a casa e arriar os móveis. Quem mora aqui nessa redondeza perde móvel, perde televisão, perde tudo. Nos destaques internacionais, o Irã disse hoje que a guerra com os Estados Unidos pode ser retomada, depois que o Donald Trump, presidente americano, rejeitou a última proposta de paz apresentada por Teherã. Enquanto isso, a OTAN afirmou que ainda se mantém confiante nas suas capacidades de defesa, apesar da retirada de tropas americanas da Alemanha. Detalhes chegam agora com a correspondente Mariana Giangiacomo, direto de Washington. As falas ameaçadoras sobre a possível retomada da guerra vêm de ambos os lados. O general iraniano Mohammad Jafar Assad afirmou que evidências mostraram que os Estados Unidos não estão comprometidos com nenhuma promessa ou acordo. Ele também afirmou que medidas surpresa estão planejadas para o inimigo, além da imaginação deles. Essas falas vêm depois de Donald Trump ter se dito insatisfeito com a mais recente proposta enviada pelo Irã ao Paquistão, que intermedia essas negociações. Na sexta-feira, antes de deixar Washington em direção à Flórida, Donald Trump disse que não tinha gostado da proposta, sem explicar exatamente o porquê. E enquanto as negociações estão em um ponto de impasse, com avanços muito difíceis, chama a atenção também o distanciamento de Donald Trump dos países europeus, mais especificamente o anúncio da retirada de tropas americanas da Alemanha. Essa retirada deve acontecer dentro de 6 a 2 meses e um porta-voz do Pentágono afirmou que a retirada acontece depois de uma revisão da postura de defesa dos Estados Unidos na Europa. Mas Donald Trump faz questão de dizer que essa retirada é uma resposta à postura dos países europeus, principalmente da Alemanha, na figura do chanceler Friedrich Merz, que chegou a dizer na semana passada que os Estados Unidos estavam sendo humilhados pelo Irã. Na verdade, os Estados Unidos já analisam há algum tempo essa retirada de forças da Alemanha, que na verdade está longe de ser uma retirada total. São mais de 35 mil soldados dos Estados Unidos na Alemanha e devem sair de lá cerca de 5 mil. Essa medida já estava sendo analisada no primeiro mandato de Donald Trump frente à Casa Branca, ainda na época de Angela Merkel, e agora se concretiza com o timing desse distanciamento de Trump dos países da OTAN e de críticas a esses países por não terem ajudado na guerra
guerra com o Irã. Assim, Donald Trump pressiona esses países para conseguir algum tipo de ajuda, para conseguir algum tipo de reforço em meio a essa guerra. Lembrando que a Alemanha permitiu que os Estados Unidos usassem as bases no país para operações relacionadas ao conflito, mas não para ataques diretos contra o Irã. E aí, diante disso, o cenário da guerra fica ainda mais incerto com o cessar-fogo que os Estados Unidos anunciaram, depois anunciaram a extensão, mas falas muito ameaçadoras de ambos os lados e os Estados Unidos se distanciando cada vez mais dos tradicionais aliados. De Washington, Mariana Jangiacomo. E por causa da guerra, moradores de Teherã dizem que itens essenciais, como alimentos e medicamentos, estão cada vez mais caros. Isso sem contar os impactos no mercado de trabalho. In Iran right now, some people say they're struggling to afford even the basics. No one has any money. Buying power has dropped. Everything is expensive. Either there is a shortage, can't be manufactured, or is too expensive. Years of sanctions, government mismanagement, and now war have had a catastrophic impact on the economy. CNN spoke to Iranians inside the country about it. We aren't disclosing their identities for their safety. Economically, it's terrifying. You can't plan really well. Everyone has a business, is a mini entrepreneur. I myself was trying to start my own brand, and it's all gone to the wind. Up to 4.1 million more people could fall into poverty because of this conflict. That's according to the UN Development Program. And even before the war, the average salary in Iran was $110 a month. That's according to Iran's Supreme Labor Council. And Iran's Deputy Work and Social Security Minister estimates that the war has cost 1 million jobs already. And one estimate says that the spillover has pushed another million people out of work. Now people say the cost of everyday essentials like food and medicine are rising fast. Right now and for the last month, prices have gone up 100%. A kilo of meat used to be 130 tomans, now it's 250. Water has also become very expensive, and then chicken and dairy products are also now unaffordable. Something that was 30 tomans is now 88. Milk, which was 16 to 17 tomans, is 84. One woman told CNN that her heart medication has doubled in price. I used to buy 3 to 4 packs of heart medication, so about 100 pills for 1 million tomans. Now if I buy just 1 pack, 30 pills, it costs me 2.5 to 3 million tomans. Iran has long tried to build a resistance economy to withstand sanctions, but many goods still depend on the global supply chain. And when those get disrupted, like by sanctions or closed ports or currency costs, prices climb even higher. Whatever product we're talking about that is connected to a value chain that goes outside Iran, the prices of those goods have increased significantly. The dollar increases in value in the free market on a daily basis, so does this items that are pegged in their production cycle to the price of dollar. Israel lançou novos bombardeios contra o Líbano. Pelo menos 9 pessoas, incluindo uma criança, foram mortas em ataques no sul do país, segundo o Ministério da Saúde do Líbano. Outras 28 pessoas ficaram feridas, segundo a mídia estatal. O ataque começou menos de 1 hora depois de Israel emitir ordem de retirada para a população. Israel divulgou imagens de ataques contra supostos alvos do Hezbollah na região sul. Segundo o exército israelense, os bombardeios tinham como alvo centros de comando do grupo libanês, além de estruturas militares usadas pelos combatentes. Pelo menos 2.500 pessoas morreram no Líbano e mais de 1 milhão de moradores foram deslocados desde o início da guerra. Em meio à guerra no Oriente Médio, a Petrobras anunciou mais um reajuste de 18% para o querosene de aviação. Com isso, o litro do combustível fica R$1 mais caro em relação a abril. O novo preço já está valendo. A estatal citou um contexto excepcional causado por questões geopolíticas para justificar a dimensão do reajuste. A Petrobras diz ainda que vai continuar disponibilizando a opção de parcelar o reajuste em 6 vezes, com a primeira parcela a ser paga em julho. O QAV já acumula alta de quase 90% este ano.
É o QAV, na verdade. Com isso, os custos das companhias aéreas com combustível saltam de 30% para 45% e refletem nas passagens e na redução de rotas. O governo já adotou medidas para tentar conter esses impactos, como a redução de tributos sobre o combustível e 2 linhas de crédito para as aéreas, mas agentes do setor avaliam que o efeito é limitado diante da sequência de reajustes. Falando no setor aéreo, a Spirit Airlines suspendeu todos os voos e encerrou as atividades no sábado. Essa é a primeira grande companhia aérea dos Estados Unidos a interromper as operações em quase 25 anos. O fechamento da empresa ocorre diante da disparada dos preços do combustível de aviação e depois de um grupo de credores ter recusado um pacote de resgate de última hora. Cerca de 17 mil funcionários vão ficar sem emprego. A eliminação dos voos da companhia aérea também deve gerar aumento das tarifas em todo o setor aéreo dos Estados Unidos. Vamos falar agora de Fórmula 1. Tem para você agora uma matéria no site da CNN Brasil, mostrando que o carro do brasileiro Gabriel Bortoleto teve problemas mecânicos e pegou fogo durante a classificação para o GP de Miami, na Flórida, nos Estados Unidos. Desse jeito, o piloto da Audi vai precisar largar na 22ª e última colocação na prova da tarde de amanhã. Bortoleto aparece na 13ª posição do Mundial, com 2 pontos conquistados. E hoje tem Shakira, de graça, na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. A expectativa por lá é altíssima. O repórter Kleber Rodrigues conversou com alguns fãs da cantora durante o dia. Vamos ver. Faltando poucas horas para o show, os fãs permanecem aqui em frente ao Copacabana Palace, aguardando um novo aceno da artista colombiana. A Loba, como Shakira é conhecida, vem esbanjando simpatia. Ontem fez um ensaio aqui no palco oficial desse show. Já teve alguns spoilers da apresentação deste sábado, com participações especiais de Maria Bethânia, Caetano Veloso e Anitta. A apresentação está prevista para 15 para as 10. Este que deve ser o maior show da carreira de Shakira, com aproximadamente 2 milhões de pessoas. O Corpo de Bombeiros já fez uma primeira vistoria nos espaços reservados para esse show, como por exemplo a área VIP, os banheiros, toda a estrutura também montada por aqui. E neste sábado deve fazer uma vistoria final. Serão cerca de 8 mil agentes da segurança pública, entre estaduais e municipais, um reforço de quase 500 em relação à estrutura que foi montada para o show da Lady Gaga no ano passado. Ao longo do dia eu conversei com muitos fãs que estão por aqui, como vocês podem acompanhar, as pessoas estão muito ansiosas, tentando um novo registro da Shakira. Muita gente que veio de fora, vem do Brasil, vem de fora do país. Shakira! Todo mundo está empolgado, na expectativa pela apresentação da cantora colombiana. O repórter está quase engolido pelos fãs e mais cedo conversou com vários deles. Entre eles, alguns que vieram de fora do país, da Colômbia, e até com uma Shakira, a mais brasileira de todas, a Shakira dos Santos Silva. Vamos acompanhar. Representa alegría, talento al 100%. Brilla con solo salir al escenario, ha dado a conocer a la mujer latina en el mundo entero y le ha dado cabida a otros artistas en el mundo, ¿no? Talento, cultura, ella ha hecho, bueno, la verdad, muchos artistas han hecho conocer Colombia, pero yo creo que Shakira es la que más ha esparcido Colombia en el mundo. Minha mãe não queria, foi muito insistente, vamos encerrar a fábrica e vamos sim colocar um nome diferenciado. Então veio Shakira, meu pai já era fã dela, aí minha mãe aceitou em colocar meu nome e estou aí, Shakira dos Santos Silva. Essas foram as principais notícias do momento. Fique agora com o CNN Esportes SA. Pense bem, pense CNN. Até daqui a pouco.